Olá, queridos hermanos, mis hermanas, mis queridos amigos, amigas, a todos ustedes que me ven en este momento por este medio, sean todos muy bienvenidos a este nuestro encuentro, a este devocional en el cual una vez más iré compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, ¿ok? Bueno, este y todos los anteriores están aquí en este canal de YouTube, canal Palabra Sencilla y Pura. Tenemos aquí alrededor de unas 100 mensajes y quizás que tú quieras acompañar muchos do que ahí están, será muy bueno para tu vida. Quiera compartilhar con sus contactos, sus redes sociales, para bendecir la vida de todas estas personas. ¿Bien? Quer ser notificado sempre que subimos um novo vídeo, um mensagem, um estudo, clica aqui nesta campanita e será notificado sempre, ok? Muito bem, que o Senhor lhe bendiga. Uma vez mais, vamos reflexionar em la palavra de nosso Deus. E para iniciar, eu quero ler um texto que se encontra em el capítulo 21 de Juan. Queira buscar em tu Bíblia, porfa, será um gusto. Juan, Evangelho de Juan, capítulo 21. Vamos falar nesta oportunidade sobre um tema muito importante, muito relevante para todos nós outros. Jesus quer restaurar tu vida. Jesus te quer restaurar. Bueno, quizás algunos de ustedes en este momento no se ve con ninguna necesidad de ser restaurado en algún aspecto de su vida o en toda su vida. Bueno, si este es tu caso, gloria a Dios por esto. Qué bien, ojalá que siga así siempre. Pero por otro lado sé, queridos, que se outro caso seja uma exceção, pero em geral, todos nós necessitamos de restauração, sino em toda a vida, pero em algum aspecto da vida sim, ok? Provavelmente estou aqui falando com pessoas que se sentem fracassadas emocionalmente, que se sentem derrotados, a vezes derrotados em la vida, porque quizás ha falhado em seu matrimônio, quizás ha falhado em sua vida profissional, quizás ha falhado em sua família, quizás se sente culpado de algo que hizo, que cometeu algum mal, algum equívoco, algum error, quizás ministerialmente se siente fracassado, quizás em seu relacionamento com seu novio, com sua novia. Bueno, algo pode ser que necessite de restauração e a vezes já lutou com toda a sua vida, com toda tu força, já buscou todo o recurso e ao final chegou à conclusão que não pudo fazer. Jesus pode restaurar tu vida inteira, total. Ou se foi o caso, algum aspecto de ela. Eu quero me basar aqui em uma parte da história de um homem muito importante em las Escrituras. Me refiro a Pedro, o apóstolo. Capítulo 21. Leré en este momento solamente algunos versos, después vamos también a analizar algunos otros textos, ¿ok? Capítulo 21, versículo 15 adelante. Nos dice así, yo leeré hasta el versículo 17, ¿ok? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Muy bien, queridos, este fue un momento muy importante en la vida de Pedro. Este fue uno de los momentos que Pedro recibió de Jesús un tratamiento muy especial, entre varios otros. A todas las personas que tienen un mínimo, por lo menos, de conocimiento bíblico, principalmente en los evangelios, sabe que Pedro ocupó un lugar de gran destaque. Pedro estuvo mucho en evidencia durante toda la trayectoria de él y sus compañeros, discípulos, siguiendo a Jesús y siendo discipulados por Jesús. Jesús en todos los momentos, en todas las acciones principales, más importantes, y algunas con algunos puntos muy específicos, Pedro estaba en todas ellas junto con Jesús. Además de Pedro estaba también Jacob y Juan, pero hablaremos hoy de Pedro. Queridos, el apóstol Pedro, en esta noche, en esta mañana aquí, que se reunió con Jesús, ellos comieron pescado asado en la brasa. Esto aconteció a la orilla, en la playa del mar de Tiberíades. Jesús estaba allí, ya resucitado de entre los muertos, y por la tercera vez Jesucristo iba a aparecer a sus discípulos después que resucitó. El apóstol Pedro había salido para pescar y con él fueron varios otros compañeros suyos, conforme se puede ver en el capítulo 1 hasta 4. Querido, ellos fueron y pescaron, trabajaron la noche entera y no pescaron nada. No es que no pescaron mucho, no que pescaron poco, ellos no pescaron nada. Toda la noche de trabajo y ningún pez. En el inicio de la caminada de Pedro con Jesús y su hermano y los demás discípulos, Jesucristo también hizo un milagro. Y en aquel día en que Jesucristo llamó a Pedro, queridos, para seguirlo, Jesucristo realizó un milagro. Jesucristo realizó una pesca milagrosa también. Cuando Jesucristo dijo: Pedro, ahora adelante no será más pescador de pez, sino será pescador de hombres. Esto marcó la vida del apóstol Pedro. Y Jesús, que sabe de todo, del futuro y de mañana y siempre, aquella pesca milagrosa, queridos, no día en que Jesús llamó a Pedro para ser pescador de hombres y dio a ellos un milagre y pescaron una multitud de pescados, como que mostrando a Pedro que la pescaría de él, la pescaría de alma, sería muy grande. Es un símbolo ali
Agora, Jesucristo outra vez realiza uma pesca milagrosa para seus discípulos. A noite inteira, e então Jesucristo está ali na margem, a uns 100 metros mais ou menos, das águas, com uma fogata, havia brasas, assando um pescado. Então, Jesucristo habla com eles e eles dizem que não pescaram nada. Jesus les dá uma ordem, queridos: echa la red a la derecha. Bueno, igual que na primeira pesca milagrosa, sob a palavra de Jesus, eles ordenaram, aunque não haviam reconhecido que Jesus é que estava falando com eles, assim, falando de lejos. Então se lança a red ao lado direito. Eles já eram homens, não haviam reconhecido que era Jesus, que por a terceira vez les estava aparecendo depois de sua ressurreição. Eles já echemos e echaram a red e sacaram, queridos, muitos peces. Foram como 153 peces em naquele dia, conforme versículo 11. Ok. Então Jesucristo disse: traga alguns desses pescados aí. E eles chegaram, se acercaram a Jesus. Pero em naquele momento que eles sacam os pescados, a abundância de pescado, Juan disse a Pedro: é Jesus, é o Senhor que está allí. Queridos, e nesse momento, o apóstolo Pedro, conforme o versículo 7, se lançou em la água e se quedou allí. Ele estava semidesnudo e aí se lançou em água, em respeito, reverência e temor. E obviamente Pedro tinha também muita vergonha de Jesus. Ele havia se arrependido muito de haver negado a Cristo, pero chorou, sofria muito por seu equívoco, porque havia falhado. Pero Jesus conhecia muito a Pedro, queridos. Bueno, se acercaram todos a Jesucristo. Todos se acercaram dele. Meus irmãos, pero Pedro estava por allí como que assim, com vergüenza, cabisbajo, recordando de sua falha, porque Jesucristo havia dito a Pedro, conforme o capítulo 13 aqui de Juan mesmo, versículo 36 a 38, Jesus anuncia a Pedro que ele ia negá-lo. Pedro, tu me negarás 3 vezes esta noite, antes que o gallo cante. Não, Senhor, os demais evangelhos também nos contam alguns detalhes. De nenhuma maneira, Senhor, eu estou disposto a morrer por ti. Não, Pedro, não está. Aún não, irmãos. Um dia Pedro estaria, mas naquela ocasião não. Sim, Senhor, não, Pedro. Esta noite tu me negarás. E Pedro negou, queridos. Negou 3 vezes. A terceira vez negou, maldiciendo. E quando ele lo negou por a terceira vez, ele gallo cantou, Pedro se sentiu terrivelmente triste, amargurado, chorou amargamente. Meus irmãos, pero passaram os 3 dias e 3 noites, Jesus ressuscitou. Jesucristo apareceu a las mulheres que foram a sepulcro muito de madrugada, quando iba a despontar o primeiro dia da semana. E aí, meus queridos irmãos, há algo muito lindo que acontece. Um pouco diferente de los demás sinóticos e também de Juan, Marcos conta a mesma coisa, pero com um detalhe, uma informação muito importante, que nos ensina lo quanto Jesus se preocupa, sim, com lo coletivo, com o todo, pero que se preocupa também com o indivíduo.
contigo, mi hermano y mi hermana. Lo quanto Jesus está assim pendiente de nós em privado, em particular. Jesus se concentra em el cuerpo inteiro, em todo su pueblo e mundo inteiro, pero ele também se concentra em uma persona. Jesus estava enfocado em Pedro, porque sabia Jesus que Pedro necessitava de uma restauração. Pedro necessitava sentir o perdão e o amor de Jesus. Pero Pedro estava, querido, sofrido, amargurado, avergonzado, se sentindo muito avergonzado por lo que havia hecho. E Jesus vai tratar com Pedro. E neste momento, capítulo 16 do Evangelho de Marcos, em versículo 7, quando o ángel do Senhor disse a las mujeres: pero id e decía a sus discípulos e a Pedro que el Senhor, que Jesus, vá delante de vosotros a Galileia. Allí le veréis como os dijo. Jesucristo disse, ordena a sus ángeles e avisa a las mujeres, decida a los discípulos que Jesus vá adelante de ellos a Galileia. Allí se encontrará com ellos. E um detalhe, disseram os ángeles, habla a Pedro em especial, especialmente a Pedro, que Jesus está indo por ele. Tu has ideias que como esta notícia, que este mensaje de Jesus chegou a los oídos, al coração de Pedro, que lo havia negado, que Jesus estava indo por ele? Pero Jesus não estava indo para juzgá-lo, para condená-lo, para fulminá-lo, para señalá-lo com o dedo e falar esta coisa mala. Não, Jesus estava indo para restaurar a Pedro. Mis queridos, neste momento aqui, Jesus por la terceira vez se encontra com eles e aqui está Pedro, um pouco alejado, um pouco com vergonha, não se atrevia a dizer nada. Não está diferente este homem? Como era Pedro antes? Pedro era aquele que falava todo o tempo, que se precipitava. Pedro é aquele que já chegava delante de los demás e falava mais alto e falava com mais ímpeto, com mais atrevimento. Pero neste momento, como está Pedro? Nenhuma palavra. Está emudecido. Todo o que estava em sua mente: eu neguei a Cristo, eu neguei ao Senhor, eu neguei a meu Salvador. E agora estou aqui delante de Ele, e Ele me vê, e eu o vejo. Que vergonha! Pedro está, queridos, molido. Já não se sente parte do ministério que Jesus deu a seus discípulos. Ele havia ido a pescar, estava volvendo a seu antigo ofício de pescador. E Jesus os chama afuera, como quem disse: já nos les he dicho que les chamei para ser pescadores de hombres, de almas, de vidas. Então se comeram calladitos, nadie se atrevia a dizer nenhuma palavra, e com maior razão Pedro. Então Jesucristo rompió aquele silêncio. Tudo que se escuchavam eram os ruídos de mascando, comendo os peces, os pescados. Pero agora, terminado o desayuno, ellos escucham a voz do Senhor hablando com Pedro. Pedro, Senhor, Pedro, hijo de Jonás, hijo del hombre, hijo de ser humano, hombre. Pedro tinha que ser recordado que ele não era um super homem, que ele não era um super creyente, um super discípulo.
Ele era sencillamente un hombre, hijo de otro hombre. Simón Pedro. Jesús recuerda su nombre verdadeiro porque Pedro foi um apodo que Jesucristo deu a ele. Simão, Pedro. Jesus está passando por las etapas deste homem. Está lhe fazendo recordar cada passo de sua caminhada. Pedro não deveria agora se olvidar de nenhum detalhe. E então Jesus hace a pergunta: ¿me amas mais que estos? Tu sabes que te amo, Senhor. Sim, te amo. Bueno, não vamos hoje entrar em detalhes do significado destas 3 vezes que falou e tal. Não vamos hoje entrar neste detalhe. Eu quero tratar especialmente de que Jesus, como tratou com Pedro, especialmente, Jesus também quer tratar contigo, especialmente se tu te sientes também fracassado, derrotado, falhou, desmotivado, se algo está malo em tu vida. Jesus quer restaurar. E quizás este é o momento de que tu tenha um encontro com Jesus. Vá comer um pescadito assado com ele, em privado, e ter uma conversação séria com ele. Avaliar seu amor por ele. A que ponto chega seu amor por ele? Porque tu já sabe que o amor dele por ti não se pode explicar de tão grande e infinito. Bueno, Pedro disse que sim. Tu sabes, Senhor, que te amo. Jesus lhe responde: apacenta mis cordeiros. Foi para isto que te chamei, Pedro. Por que está pescando de novo? Apacenta mis cordeiros. Pero estou aqui conjecturando, ok? Abrindo parênteses. Pero eu te neguei, Senhor. Pero eu não, Pedro. Eu falhei contigo, Senhor Jesus. Já, Pedro, pero eu não falharei contigo. Aleluias, queridos. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, eu te neguei a ti, pero eu não neguei a ti, Pedro. Senhor, eu falhei contra ti. Verdade, Pedro? Pero eu não falharei contra ti, Pedro. Eu lhe disse um dia que estava te chamando para ser pescador de homens, e assim lo hizo. E a obra que empecé em tu vida, Pedro, eu completarei. Então, Pedro, apacienta mis cordeiros. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pedro, sim, Senhor. Graças, Jesus. Graças, Senhor. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Eu neguei ao Senhor. Eu maldice quando lo neguei por la terceira vez. Eu não sou digno, não mereço tanto amor. Eu não mereço. Não. Eu sei, Senhor, que mis atitudes dijeron o contrário, que mis atitudes, mis hechos provaram o contrário, pero sí, eu te amo. Eu sei, Pedro, eu sei. Tu és hijo de homem, hijo de Jonás. Pero tu me amas. Te amo, Senhor. Ok, Pedro, pastoreia mis ovelhas. Senhor, apesar de haver falhado tão feio, sim, Pedro, apesar de isto, porque eu não falharei contigo, Pedro. Eu te chamei para isto.
y mi palabra sigue de pie, intacta, Pedro, perfecta. Jesús sonda el corazón de Pedro, queridos. Como ya dice el Señor a Samuel, Dios no ve como ve el hombre, Dios ve el interior del corazón. Dios sabía que Pedro era sincero quando decía las cosas que decía, aunque não logrou cumprir, aunque falhou, pero quando Pedro se posicionou daquelas formas tão firmes, veementes, muito atrevidas, Pedro estava sendo sincero, ele não estava mentindo, aunque lhe faltava a força, aunque lhe faltou a capacidade de cumprir lo prometido, pero quando prometió, Él lo hizo con sinceridad, ¿verdad? Yo sé, Pedro, yo sé que me amas. Entonces, pastorea mis ovejas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no merezco tanta bondad, no merezco tanto amor. Óbvio que não merece. Quem merece? Tu mereces? Não. Tu crees que merece? Óbvio que não. Nem tu, nem eu, nem nadie. Pero Jesús, mucho más que merecemos, Ele nos dá o que necessitamos por pura gracia. Aleluias. Finalmente, queridos, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? E aí Pedro se entristeció profundamente por Jesús haber perguntado terceira vez: ¿tú me amas? Sim, verso 17. Senhor, tú lo sabes de tudo. Tú sabes que te amo. Não puedo mentir a ti, Senhor. Eu te amo. Com todas mis debilidades, com todas mis falhas, com todo o malo que he sido, eu te amo. Eu sei que sim, Pedro. Eu sei, hijo. Eu sei, hijo. Então se apacienta mis ovejas. Aleluia, Senhor. Queridos, Jesus devolvió a Pedro lo que Pedro havia botado fuera con sus propias manos, con sus atitudes. Jesús tenía algo para tratar con Pedro y trató con Pedro. Pedro necessitava de ser restaurado e Jesus restaurou a Pedro. Apesar de avisar todos os discípulos que ia encontrar-se com eles, pero Jesus Cristo mandou mensagem dizendo: Pedro, estou indo por ti, Pedro. Agora Jesus está ali rodeado de los demás discípulos, pero Jesus está enfocado em Pedro. Muitas vezes, queridos, Jesus hace isso contigo, não dude de isto, pero é necessário que tu te rindas, que tu reconozcas tus falhas, que tu sepas quem tu és de verdade. Pare de sentir-se el bonachón, tu não és. Pedro se sentia assim e tuvo que deparar-se com a verdade e descobrir que na verdade não era todo o que pensava de si mesmo. Pedro era falho, era pecador, era débil, era atrevido, corajoso, pero era falho e no momento mais importante ele falhou. Pero chegou o momento que Pedro tuvo que reconhecer quem era realmente. E só entonces Pedro pudo ressentir de vuelta su coração e refrigerar o gozo, incluso de maneira tal como nunca havia sentido antes, porque antes havia atrevimento humano, coragem humana. Agora há algo muito especial, divino dentro de ele, que Jesus infundiu em seu coração, chamando-lo de vuelta.
para a obra a qual lhe havia confiado. Amigos, Jesus tinha algo para tratar, para restaurar em Pedro e lo hizo fielmente. Depois, a história de Pedro, como conhecemos, foi totalmente diferente, maravilhosa. Não mais aquele velho Pedro que negava, não é Pedro que nega, agora é Pedro que predica, que ensina, que defende a verdade, que enfrenta a morte se necessário for. E de verdade, em versículo 18, encontramos uma informação muito interessante. Versículo 18 e 19. De certo te digo, dijo Jesús a Pedro, quando eras mais jovem, te ceñías e ibas a donde querías, mas quando já seas viejos, estenderás tus manos e te ceñirás otro, e te llevará donde não quieras. Isto dijo, dando a entender com que muerte havia de glorificar a Deus. E dicho esto, añadió, sígame, Pedro, sígame. Queridos, Jesus aqui revela para Pedro com o tipo de muerte que Pedro iba a morrer. Conforme a tradição da igreja, morreu crucificado al revés, com a cabeça hacia abaixo. Bueno, alguns padres da igreja confirmam isto, a história nos mostra isto. Não temos nenhum motivo para dudar de isto. Bueno, o texto aqui nos dá uma indicação muito forte de isto. Amados, Pedro, quando chegou sua hora, não negou a Cristo. Pedro enfrentou o Sinedrim, enfrentou os judeus, enfrentou os sacerdotes em templo de Jerusalém, quando os golpearam, quando os proibiram de predicar. Ele disse, não puedo deixar de predicar, mas me importa obedecer a Deus que obedecer a los hombres. Foram chicoteados e não pararam, não se detuveram. Foi à cárcel, não se detuvo, seguiu predicando. E lhe perseguiam, não se detuvo. E hasta que foi à cárcel, finalmente, e foi muerto. E Pedro não negou Jesus, aún mesmo estando caminhando para a cruz. Porque, queridos, o viejo Pedro foi tratado por Jesus. Foi restaurado e transformado. Bueno, não crees tu que Jesus também pode tratar contigo? Não crees tu que Jesus pode restaurar a ti? Se creres, então vá a encontrar-se com Cristo em la playa del mar de Tiberíades de tu vivir. Vá comer um pescadito assado com Jesus, porque Ele está preparando ali, e nas brasas, um assadito de pescado para ti. Senta-te com Jesus ali em privado, conversa com Ele. Ali estavam os demais discípulos, pero tu se deu conta que todo o diálogo foi entre Jesus e Pedro. É como se todos os demais não estiveram. É tu turno. Tenha um privado, um momento privado com Jesus, come um assadito com Ele. Converse com ele, escute-lo. Pedro antes interrompia Jesus. Se recuerda quando subiram no monte e houve a transfiguração? Pedro começou a falar e Deus teve que dizer a Pedro, cállate Pedro, escute o que meu filho tem a dizer. Pedro era atrevido, atrapalhava e ia adelante. Agora Pedro escuta. E Pedro solamente habla quando Jesus lhe manda falar. Quando Jesus lhe pergunta algo, ele responde. Então, tenha um momento privado com Jesus. Escute a Jesus. Quizás este mensagem seja Jesucristo perguntando para ti: Ei, oye, ama-me a mim mais que a todos estes? Oye, ama-me? Oye, tu me amas? Tu turno. Que harás? Oremos? Senhor, em nome de Jesus oramos. Graças por esta palavra. Eu não sei, Senhor, a vida, os detalhes, os motivos de cada pessoa que está comigo, que quizás também necessite de ser restaurados.
si totalmente, si parcialmente, si en algún aspecto de la vida, pero usted sabe, Jesús. Igual que conocí a Pedro, usted conoce todas as pessoas, a todas que me escutam e conoce a mim também. Você conhece, Senhor, cada família, você conhece o povo em geral e você conhece esta pessoa individualmente. E mais que isso, você sabe de suas necessidades e você é poderoso para operar nesta vida, Senhor. Tu obra. Le pido, Padre, em nome e para a glória de Jesus. Que esta obra se cumpra também sobre cada um, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao final desta reflexão, chica, pero creio que muito poderosa, porque é a palavra de Deus. E ojalá que o Espírito Santo lhe ajude a assimilar esta palavra e a praticar as orientações que recebiste aqui. Sentiu Deus falando contigo? Sim ou não? Se sim, hazlo lo que Ele te orienta. Amém? Le pido uma vez mais, suscríbete se aún não está suscrito, ok? Suscríbete aqui, ajuda-nos a ampliar esta obra. Comparta com suas redes sociais, envia para seus amigos, familiares, ok? Este e todos os demais mensagens que estão neste canal. Bem? Clica na campanita e serás notificado sempre que enviamos um novo vídeo. Bem? Bueno, pastor, quero me suscrever, pero sou novo nessas coisas, não estava acostumado, como hago? Aqui abaixo, nesta parte, abaixo do vídeo, afuera, está escrito suscríbase. Suscrever-se. Está em color rojo. Clique aí. Em Brasil está inscrever-se em cor vermelha. Clica aí. Tá vendo? E aperta o sininho, a campanita, e tu será avisado sempre que subir um novo vídeo. Está bem? Que Deus lhe bendiga. Que Deus lhe conceda abundância de sua graça, de seu amor, de seu espírito. Fuerte abraço e o grande amor de Deus. Amém.